Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui hoje reunidos para estudar um pouco mais do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, e estamos muito felizes aí de estarmos aqui. Então, vamos dar início ao nosso estudo com leitura de uma página para fazermos a nossa prece. A página diz o seguinte: toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. André Luiz. Então vamos orar. Senhor Jesus, mestre amigo, muito obrigado por tudo que temos recebido, que possamos estudar mais um pouco e aprender um pouco mais da tua doutrina maravilhosa e praticar no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos amigos, hoje o nosso tema é exatamente sobre a infância, que está lá no Livro dos Espíritos. Então, por isso nós começamos com essa página, né, que é tão significativa, apesar de pequenininha, mas fala exatamente que a criança é um mundo espiritual em construção e reconstrução, exatamente porque é um espírito milenar que retorna para aprender, para se construir, para se reconstruir, né, a fim de consolidar-se e evoluir. Então, entrando aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos começar exatamente com a pergunta 379, que diz o seguinte: é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E os espíritos nos respondem: pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, vocês imaginam um espírito que já tem uma determinada evolução, ele só tem ali as dificuldades, né, exatamente do corpo, né, o corpo que ele não lhe permite se manifestar de forma mais de acordo com a sua evolução, né? Aí a gente lembra de Jesus quando esteve aqui entre nós, e aí ele, quando era criança, ele já fazia muitos prodígios, mas dentro da possibilidade dentro do seu corpo. Então, quando a gente vê uma criança encarnada, a gente não sabe que espírito é aquele. Ele pode ser, às vezes, um espírito muito antigo e muito mais evoluído que nós. E nós, como adultos, pais, parentes, professores, tios e evangelizadores, precisamos auxiliar nessa criança que reencarnou com uma tarefa a cumprir para aprender e evoluir. Seguindo, a gente vai para 380 e diz o seguinte: abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Como é o pensamento dele? Aí os espíritos nos respondem: desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Está faltando exatamente o material, né? O material físico que ele ainda não tem desenvolvido. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos corpos. E aí a gente sabe, né, que
a reencarnação, ela custa se consolidar. Então, o espírito, a criança, ela fica meio lá, meio cá, né? Meio no mundo espiritual, meio no mundo material, porque ela ainda está se consolidando naquele processo de encarnação que se dá mais ou menos 6, 7, 8 anos, dependendo da criança, né? E isso vai depender também do desenvolvimento dos órgãos para que ele possa se manifestar da melhor forma. E continuando, há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Então, ele ainda está preocupado com aquele momento que ele está encarnando, ainda está com se adaptando àquele novo corpo. E aí é interessante que eu coloquei uma imagem aqui que diz o seguinte: de encarnação em encarnação, de experiência em experiência, o espírito vai conquistando a sua própria bagagem interior. Quer dizer, para isso é que ele reencarna, e aí ele vem criança, depois ele vira adolescente, jovem, adulto, depois ele vai para a terceira idade. E assim ele vai adquirindo todas as suas experiências que ele necessita para evoluir. Prosseguindo aqui na 381, aí é um assunto bem pertinente e que nos toca muito ao coração, a todos nós. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor, quer dizer, o vigor que ele tinha antes, né, de encarnar, ele já lembra de tudo, ele volta a ser um espírito adulto. Como é que acontece isso? E a morte da criança é sempre uma coisa muito triste, né? A gente fica todo mundo muito abalado, né? Mas a gente sabe que ele veio exatamente para cumprir aquele pedacinho que ele precisava, né? De acordo com com o seu planejamento, né? E aí os espíritos nos respondem: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu envoltório corporal. Entretanto, não readquire anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, quer dizer, ele vai passar por aquele processo de perturbação, como qualquer desencarnado. E depois ele vai retornar, né, ao estado em que ele se encontrava antes de encarnar. Claro que com uma bagagem de evolução que ele adquiriu naquele período que ele esteve na Terra, né? Na 382 diz o seguinte: durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Isso é interessante essa pergunta. E os espíritos nos respondem: não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência, quer dizer, os desígnios da providência. É um período de repouso do espírito, quer dizer, ele não sofre, né? Ele está ali naquele período, mesmo ele não podendo se manifestar totalmente por causa dos órgãos, mas é um período de descanso para que ele possa se preparar, quer dizer, continuar se preparando para aquela encarnação. Aí nós vamos para 383, que diz o seguinte: qual para este espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Quer dizer, para que ele passa por esse estado de infância? Ele já podia nascer adulto, né? Vamos então ver que os espíritos nos respondem. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Quer dizer, ele está lá naquele momento, meio no plano espiritual, meio no plano material, então ele fica mais acessível de receber as orientações dos pais, dos professores, das pessoas que estão educando essa criança.
Por isso que a gente diz, a criança parece que é uma argila assim molinha, que você vai poder modelar com mais facilidade. Claro que ele tem seu livre-arbítrio, tem as suas imperfeições, as suas posições interiores, e isso vai aflorar, provavelmente na adolescência. Mas aquilo que ele aprendeu certamente ficará gravado nele, né? Então, seguindo aqui, vamos para 384. Aí tem um nenenzinho aqui tão bonitinho, acabou de nascer e tá chorando. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? E os médicos dizem que tem que chorar, né? Que demonstra saúde, né? Para estimular o interesse da genitora, da mãe, e provocar os cuidados de que necessito. Não só quando ele nasce, mas período que ele é bebezinho, ele vai chorar exatamente para chamar a atenção. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Quer dizer, a providência divina dá para ele o dom de chorar, para ele chamar a atenção dos que vão cuidar dele, para que ele possa ser cuidado nas suas necessidades, né? Então, por isso que ele chora. Aí vamos para 385. Ela é bem grandinha, mas ela é bem interessante. Deixa eu puxar aqui. Que é o que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica. E aí a gente sabe, né, que quando a criança entra na adolescência e sai da adolescência, é um período muito difícil, em que o espírito ele consolida a sua reencarnação e que a criança e o adolescente ele passa por muitas modificações do corpo. E o corpo dele vai se tornar mais ou menos, claro, uns crescem mais, outros menos, vai se tornar mais ou menos o que ele será quando adulto, o corpo, né? O corpo físico. Claro que ele vai ter algumas mudanças. E isso para ele ainda é uma nova experiência naquela encarnação. Então ele fica meio, né? Meio confuso naquela. Fora a questão hormonal, que a gente sabe que afeta bastante, né? Aí a resposta é a seguinte dos espíritos: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Quer dizer, naquele momento, ele confirma a sua reencarnação e aí ele já é senhor do seu corpo e senhor de exatamente quem ele é, né? Com as suas imperfeições, com as suas dificuldades, mas também com os seus valores, né? Com as suas virtudes e tudo mais. Continuando. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então, imagina se a criancinha fosse já um adulto, de cara feia, assim, mal-humorado. Acho que ninguém ia ter aquele cuidado, aquele amor, né, maternal, paternal, de cuidar daquela coisinha fofinha, engraçadinha, que ri, bonitinho. Então é por isso que ele encarna dessa forma, para nos incitar a ter cuidado com ele, a ter carinho e tudo mais, né? Mas a gente não sabe quem está ali, que espírito é aquele. Conforme ele for consolidando a sua encarnação, a gente vai percebendo como ele é e, para isso, a importância da educação dos responsáveis e também da evangelização, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Seguindo. Contudo, afeição lhe tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos.
a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que se possa votar a outro, e realmente é verdade. De onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança, sabeis? Não, é o que vos explicarei. Aí ele vai explicando, né? As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Por isso que ele tem aquele aspecto de inocência, inocente, para exatamente a gente cuidar, não julgar, né? E dar amor, carinho e também educação e ensinar as coisas, né? Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Quer dizer, elas vão aprender, né? Vão aprender tudo que tem que aprender aqui na Terra e elas vão, com o livre-arbítrio, tomar as atitudes que elas acharem corretas ou que não pensarem, né, e que não são tão corretas, mas vão tomar as atitudes que querem, né? Mas aí a responsabilidade das atitudes será delas. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Exatamente o que eu falei. Se fosse um ser assim, com certeza, né, senhor de si, os pais não iam ter aqueles cuidados, né? Vendo a necessidade que ele tem, que ele precisa dos pais. Não, né? Não ia incitar nos pais esse sentimento. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados, exatamente por causa daquela carinha bonitinha, rechuchudinha, necessitando de carinho, necessitando de cuidado, que nos inspira exatamente que tenhamos cuidado com eles. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual com toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, a primeira infância vai ocultar muitas imperfeições, né? Às vezes não. Às vezes muita gente, olha, já se mostrou desse jeito desde criança, mas aí cabe a nós, né, a tarefa como adultos, como evangelizadores, como pais responsáveis, professores, educar aquela criança, passar a nossa experiência para aquela criança, para que ela possa crescer, evoluir como espírito que é e que possa aproveitar ao máximo essa encarnação, porque é para isso que ele encarnou. Aí também vem a nossa responsabilidade. E aí, seguindo aqui, a gente vai trazer aqui alguns textos que falam um pouquinho mais da questão da evolução, da evangelização, da importância da evangelização. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores e quando se tem um coração puro, facilmente se lhes aprende a explicação. Com efeito, ponderai que vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, se não como Deus o determinou, isto é, passando pelo tames, quer dizer, pelo período da infância. Na infância, se vem, vou dar aqui,
se vêem confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas, em que vivem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que é agora o vosso pensamento. Então, gente, assim como ele passa por esse processo, nós também, quando reencarnarmos, vamos passar. Que a gente pode até comparar com o processo que nós vamos passar quando desencarnarmos. Nós vamos ter que nos adaptar. Então, vamos passar por esse processo quando tivermos que encarnar novamente. Vamos ter que aprender tudo de novo, né? Aí, continuando, a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devem fazê-lo progredir. Quer dizer, a criança, ela é ávida de conhecimento, de aprender, ela escuta mais, porque ela quer aprender. Uma outra coisa muito interessante na criança, você vê crianças brincando, daqui a pouco brigaram. Isso acontece. Daqui a pouco já fizeram as pazes. E nós adultos precisávamos fazer isso, iguais às crianças. Mas não, a gente fica remoendo, remoendo. E a criança não. A criança daqui a pouco já está brincando de novo. Então, olha aí. Olha, a gente precisa aprender com as crianças. Continuando aqui, nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. Então, gente, é nessa fase, é como eu falei, a questão ali, parece uma argilazinha que está molezinha e a gente pode, né, modelar da melhor forma. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, todos nós, quando reencarnarmos, vamos precisar passar pela infância e graças a Deus que existe essa fase para a gente se readaptar e aprender mais ainda, né? Prosseguindo aqui, no capítulo 7, 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, os espíritos superiores nos ensinam que a partir do nascimento, seguindo o gradativo desenvolvimento do corpo físico, as ideias que formam o caráter da criança passam igualmente a despertar passo a passo, haja visto que nos primeiros anos de vida ficam em estado latente, adormecidos, e a criança, espírito em formação no plano material, é verdadeiramente imersa em um universo infantil, tanto material quanto espiritualmente. Então, realmente, o espírito também está naquele estado infantil para se reabastecer e se preparar para a próxima para a encarnação que ele está começando. Continuando, a doutrina espírita nos ensina a fundamental importância do período da infância para a formação do espírito reencarnante, uma vez que é neste período em que a plasticidade cognitiva é maior que a formação da personalidade da criança enquanto indivíduo parte da sociedade. A criança é mais facilmente moldada, possibilitando a educação intelectual e moral do ser, aparando-se as arestas equivocadas trazidas já de outras existências. Então, a gente sabe que a criança aprende mais com facilidade. Por isso, a importância de levar a criança na evangelização infantil, na casa espírita. Por quê, gente? Naquela fase, ele vai de bom grado. Depois, mais velho, vai ser mais difícil você levar. E aí, se ele não quiser mais ir, tudo bem. Mas pelo menos você colocou ele naquele caminho e ele foi evangelizado enquanto criança. E aquilo vai gerar frutos no coração dele, com certeza. E continuando, é na infância que os pais conseguem domar os instintos inferiores de seus filhos, ensinando-os impressões mais elevadas.
auxiliando-os à modificação equivocada de sua natureza para possibilitar a este reforma íntima e aprimoramento moral. Missão primordial dos pais em relação aos espíritos que lhes são tutelados. Olha a importância, né, da infância para esse espírito, para os pais ensinarem e também levarem na evangelização e os evangelizadores estarem ensinando, mostrando Jesus, né, para esse espírito que está retornando na sua encarnação. E aí, agora, já encerrando, esses textos aqui estão lá na apostila da FEB, que fala sobre a criança, né, e a infância, a evangelização da infância. Como espírito em marcha evolutiva, toda criança e adolescente tem direito a receber o auxílio necessário para o seu adiantamento, como dito, e a formação moral da criança e do adolescente, realizada mediante a participação da evangelização infantil e mocidade ou juventude. Tem caráter educativo, complementar aos alicerces construídos no âmbito familiar, com vistas à vivência dos ensinamentos de Jesus e à formação do ser humano de bem. A criança e o adolescente são protagonistas do seu desenvolvimento espiritual. Têm direito a participar ativamente enquanto indivíduos e a se engajar em seus processos de desenvolvimento moral e aprimoramento espiritual. A criança e o adolescente devem ser garantidos espaços de participação efetiva no estudo da doutrina espírita e nas confraternizações, como prática da dinâmica social na vivência da lei de sociedade. Toda criança e adolescente tem direito a um estudo doutrinário de qualidade, realizado com zelo, com estruturação pedagógica adequada a cada faixa etária, visando o aprimoramento moral individual e consequente transformação moral. E é isso que acontece nas evangelizações infantis. Então, companheiros, levem as crianças para a evangelização infantil. Os evangelizadores estão se preparando para passar para as crianças, dentro da sua equiparar da sua faixa etária, de forma que ele possa compreender, né, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita. Então, levem a criança para a evangelização infantil. É um período muito importante e será muito importante para ele. E continuem levando quando ele se tornar adolescente. Depois, quando ele chegar a uma certa idade, se ele não quiser mais, aí a gente respeita o livre-arbítrio do companheiro, mas pelo menos você fez a sua parte e mostrou a ele um caminho. Com certeza, de uma forma ou de outra, se ele não se tornar espírita, pelo menos aquelas sementinhas ficarão plantadas no seu coração. E aí agora, para encerrar, eu vou encerrar com uma música que fala exatamente da importância da evangelização infantil. Essa música é da companheira Cacá e foi utilizada num encontro de evangelizadores nacional. E logo depois a gente vai fazer a nossa prece. Meu Rabi, Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar. Eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes sou distante, mas o teu amor me faz voltar. Me orienta, Cristo, quero ocupar o meu lugar. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração.
vida imortal. Quero te servir, presencial ou virtual. Eu sou vacilante, às vezes tão distante, mas me faz vibrar o teu amor. Me orienta, Cristo, a ser um bom evangelizador. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Então, queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que temos recebido. Continua a nos abençoar hoje e sempre. Obrigado por essa oportunidade de estudo. Que assim seja, graças a Deus. E boa noite a todos. Eu agradeço aqui a oportunidade de mais um estudo com vocês. Estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês.